Olá, me chamo José Luiz, e esta é uma experiência paranormal que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava como taxista em Curitiba. Eram cerca de 8 horas da noite quando saí para trabalhar em meu táxi, como fazia todas as noites. Sempre estacionava do lado de fora da estação de ônibus, pois era onde mais conseguia clientes. Porém, naquela noite, antes de chegar à estação, eu estava parado em um semáforo quando, do nada, uma senhora de cerca de 60 anos, toda vestida de preto, entrou no carro. Eu fiquei assustado e surpreso, pois ela apareceu repentinamente do nada. Fiquei um pouco chateado com isso, mas não quis ser rude. Apenas disse boa noite e sugeri que da próxima vez ela sinalizasse antes de entrar, pois poderia ser perigoso. Em nenhum momento tinha visto ela do lado de fora, e eu poderia até mesmo tê-la atropelado. No entanto, ela apenas me respondeu: leve-me para casa, estão me esperando, e estou com pressa. Ela me entregou um pedaço de papel antigo com o endereço, e eu comecei a dirigir. Eu podia ver pelo retrovisor que a senhora estava me observando, não tirava os olhos de mim. Comecei a me sentir desconfortável, pois o olhar dela era muito penetrante, e seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse acabado de chorar. Perguntei se ela estava bem e ela disse que precisava chegar em casa rapidamente, onde seu marido e filho a esperavam. Acelerei um pouco para chegar mais rápido, mas quando chegamos ao endereço que ela me deu, era uma área deserta. Havia apenas uma casa isolada no local, mas estava completamente abandonada. Eu disse: acho que me perdi. Pode me dizer como chegar lá? No entanto, ela respondeu: aqui é o lugar. Ela saiu do meu táxi e entrou na casa abandonada. Eu estava muito confuso e não podia deixar uma senhora idosa sozinha naquele lugar tão ermo. O lugar parecia perigoso. Esperei por um tempo dentro do meu táxi, na esperança de que ela saísse, mas não havia nenhum sinal dela. Decidi sair do carro e gritar para ver se estava tudo bem com ela, mas ela não respondeu. Eu não sabia o que fazer. Não podia deixá-la ali. Então, me aproximei da casa, tentei olhar lá dentro por uma janela de vidro, mas não vi nada. Estava tudo escuro. Acendi a lanterna do meu celular para tentar enxergar algo lá dentro, mas nada. Não consegui encontrar a tal senhora. Ela parecia ter desaparecido. Bastante intrigado, corri de volta para o meu táxi, dei partida e saí. Estava muito confuso e um pouco assustado. Quando cheguei em casa, pesquisei aquele endereço na internet, pois não queria ficar com dúvidas. Ao procurar, encontrei links relacionados a uma tragédia que havia acontecido naquele local. Descobri que há 10 anos a casa tinha sido completamente destruída por um vazamento de gás. Dentro dela estavam um senhor e seu filho de 8 anos, que morreram no acidente. Ao investigar mais sobre aquele fato, vi a imagem daquela senhora que entrara no meu táxi poucas horas antes. A nota dizia que ela era a mãe e esposa das vítimas do incêndio. Naquela noite, ela estava fora da cidade a trabalho, mas quando recebeu a notícia, sofreu um ataque cardíaco e veio a falecer antes de poder voltar para casa. Fiquei chocado ao ler a notícia. Tudo começou a fazer sentido em minha cabeça. A pobre alma daquela mulher ainda estava tentando chegar em casa para ver sua família. Não conseguia acreditar que algo assim tinha acontecido comigo. Nunca imaginei ter um encontro com uma pessoa falecida, mas aconteceu, e ainda não entendo por quê. Jamais me esquecerei daquela noite. Me chamo Jorge e vou contar uma das muitas experiências paranormais que ocorreram ao longo dos anos em que trabalhei como taxista. Esta foi a mais intensa, na minha opinião. Já tenho 20 anos nessa profissão. Isso aconteceu quando eu estava começando minha carreira. Trabalhava como taxista em Osaka, no Japão. Naquela noite,
Lembro-me de ter levado alguém para o aeroporto e, em seguida, recebi outra corrida de um senhor que acabara de chegar à cidade. Ele queria que eu o levasse até um hotel. Ele estava na companhia de uma mulher muito pálida, quase cadavérica, vestida elegantemente de preto. O senhor também usava um terno elegante, deixando claro que era um homem de negócios, já que trazia consigo uma pasta típica de quem trabalha com isso. Primeiro, ela entrou no táxi enquanto o senhor colocava a mala no porta-malas. Depois, ele se juntou a ela e começou a falar ao telefone com alguém provavelmente do seu trabalho, discutindo apenas assuntos de negócios. A mulher permaneceu calada e imóvel, e mal consegui ver seu rosto, pois ela mantinha a cabeça baixa o tempo todo. Depois de um tempo, em uma conversa casual, enquanto eu dizia ao senhor para não se preocupar, pois ainda havia tempo para ele e sua esposa se arrumarem para um evento que teriam de ir às 8 horas, ele me respondeu: "Minha esposa? Eu estou sozinho. Além disso, sou divorciado há muito tempo." Muito espantado, olhei pelo retrovisor e não vi mais ninguém no carro, apenas o senhor. A mulher que estava com ele simplesmente tinha desaparecido. Eu quase causei um acidente devido ao susto que tomei. O senhor me advertiu e disse para tomar cuidado, já num tom um pouco irritado. Eu pedi desculpas, afirmando que não sabia o que havia acontecido para eu ter perdido o controle do veículo. Decidi não mencionar a mulher que vi entrar no táxi, pois parecia algo difícil de acreditar. Além disso, eu estava um pouco em choque e nem sabia como assimilar aquilo que tinha ocorrido. Finalmente, chegamos ao destino do senhor. Ele pagou e saiu do táxi, pegando sua mala. Ele entrou no hotel e eu segui meu caminho, indo para casa. Não queria mais trabalhar naquela noite, pois estava muito confuso e nervoso. No dia seguinte, alguém logo cedo bate à minha porta. Era um detetive da promotoria. Ele disse que precisava me fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que eu havia deixado em um hotel na noite anterior. Tinham me localizado através das câmeras de segurança do hotel, que registraram a placa do meu carro. O detetive me mostrou uma foto do homem e perguntou se eu o havia levado ao hotel na noite anterior. Eu confirmei que sim e perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que haviam encontrado o homem sem vida, naquela manhã no quarto do hotel. Alguém havia entrado no quarto evitando as câmeras de segurança e tirado a vida dele. O detetive perguntou se eu havia ouvido algo estranho durante a ligação telefônica que o senhor havia feito no carro, ou se poderia compartilhar qualquer coisa que tivesse conversado com o homem. Eu apenas relatei o pouco que conversamos e mencionei que ele tinha uma reunião de negócios naquela noite. Eu omiti a parte sobre a mulher, pois isso era algo difícil de acreditar. O detetive saiu e não ouvi mais falar do caso até algumas semanas depois, quando o vídeo das câmeras de segurança do hotel viralizou. Nele, era possível ver o homem saindo do meu táxi. No entanto, o que mais chamou a atenção e assustou as pessoas foi que atrás dele havia uma sombra negra também saindo do meu táxi. Eu sabia que era aquela mulher, seja lá o que fosse aquilo. A essa altura, tinha certeza de que não era humano. As pessoas especularam que era o espírito da morte vindo para buscá-lo, mas isso é algo que nunca saberemos. Contar essa história ainda me arrepia até hoje. Meu nome é João, sou taxista na cidade de São Paulo, capital. Eu costumo trabalhar mais com pessoas que já me conhecem, clientes frequentes que me chamam quando precisam de transporte. No entanto, de vez em quando o movimento está fraco, atendo qualquer pessoa que solicita meu serviço de táxi. E é aí que começa essa história sombria e perturbadora que vou contar. Eu estava a caminho de casa após um longo dia de trabalho, e já era quase meia-noite. Estava perto do centro e a maioria das lojas já estavam fechadas. De repente vi duas pessoas fazendo sinal para mim. Eu pensei em dizer a eles que não estava mais em serviço,
mas a necessidade financeira me fez parar para levá-los aonde quer que estivessem indo. Encostei o carro e vi que eram 2 homens vestidos de preto. Eles pareciam jovens, mas não consigo descrevê-los muito bem. Era noite e havia pouca luz no local. Eles me pediram para levá-los a um lugar nos arredores da cidade. Eu concordei e eles entraram no táxi. Comecei a dirigir. Geralmente tento conversar com meus passageiros, ser cordial e fazer com que se sintam confortáveis em cada viagem. Mas esses jovens mal me respondiam quando eu perguntava alguma coisa. Parecia que eles não queriam falar nem entre eles mesmos. Os 2 estavam muito quietos e a situação começou a ficar desconfortável. Já estávamos a meio caminho quando um deles recebeu uma ligação. Pude ver no espelho retrovisor que o homem tinha um celular muito antigo, daqueles Nokias que saíram nos anos 2000. Ele atendeu e disse: "Estamos a caminho, não comecem sem nós." Depois de receber uma resposta do outro lado da linha, ele desligou. Continuei dirigindo normalmente. Já estávamos saindo da cidade e tudo estava muito quieto e vazio. Eles me diziam para onde seguir, já que não tinham um endereço exato. Perguntei se estávamos quase chegando, ao que eles responderam que faltavam cerca de 15 minutos. Por dentro, eu estava chateado, pois eles nunca mencionaram que seria fora da cidade, em um local tão remoto. Eles apenas disseram para entrar na estrada, e foi por isso que concordei. Nesse momento, minha esposa me ligou para perguntar onde eu estava, pois se sentia preocupada comigo por ser muito tarde e eu ainda não ter chegado. Mas antes que eu pudesse responder, o homem que estava atrás de mim arrancou o celular da minha mão e o jogou pela janela. Gritei, perguntando o que estava acontecendo, e então ele sacou uma faca, apontando-a para o meu pescoço, dizendo para eu me acalmar e continuar dirigindo. Amigos, o terror que senti foi indescritível. A única coisa que pensei foi que eles queriam roubar meus pertences ou meu carro, ou até me sequestrar. Mas nada se comparava à terrível realidade do que essas pessoas estavam planejando fazer comigo. Eu apenas disse: "Está bem, farei o que pedirem, mas não me machuquem. Tenho 2 filhas esperando por mim em casa." O sujeito apenas respondeu: "Cale a boca", e continue dirigindo sem dizer uma palavra. Então, obedeci. Dirigi por mais alguns minutos, até que um deles disse para virar em um determinado lugar, que era uma estrada cercada por mato alto. Não havia nada mais além de arbustos ao redor. Eu já estava perdendo as esperanças, para ser honesto. Entrei na estrada e dirigi por mais alguns minutos até chegarmos a uma casa de 3 andares abandonada. Estava em péssimo estado, suja, sem portas ou janelas. Eles me disseram para desligar o carro, e assim o fiz. Depois, me fizeram sair do carro e caminhar em direção à casa. Eu não pude deixar de perguntar o que eles pretendiam fazer comigo e por que estavam fazendo isso. Eu disse que minha família mal tinha dinheiro e que vivíamos dia após dia com o que eu ganhava como taxista. Me mandaram calar a boca, ameaçando me fazer mal com a faca que tinham. Eles me fizeram entrar na casa e subir para o 2º andar. Aquilo já estava sendo a coisa mais aterrorizante da minha vida. O local estava todo escuro, não dava para ver nada, e até tropecei nas escadas. Havia um cheiro horrível no local. Quando chegamos ao 3º andar, lá estavam um grupo de pessoas, todas vestidas de preto com capuz. No meio deles, havia uma pequena fogueira, e foi por isso que pude ver o que havia lá dentro. A primeira coisa que ouvi foram gritos. Olhei para o chão e vi outras 3 pessoas amarradas, mãos e pés, com fita adesiva na boca, chorando e gritando desesperadamente. Também notei que havia um pentagrama gigante desenhado no chão, e nas 4 paredes do quarto haviam figuras e frases pintadas em algum idioma desconhecido. Foi tudo o que consegui ver antes de ser atingido na cabeça por um dos sequestradores e cair no chão. Não perdi completamente a consciência. Ainda conseguia ouvir suas vozes.
Sentia que estavam me amarrando da mesma forma que as outras pessoas que mencionei. Ouvi uma pessoa que parecia ser o líder dizer: "Este é o único que trouxeram?" O rapaz então respondeu pedindo que o perdoassem, mas que não conseguiram levar mais ninguém. Eu estava quase apagando, mas de repente senti um tapa no rosto que me manteve acordado. Parecia que eles precisavam que nós ficássemos conscientes o tempo todo, para fazer seja lá o que estivessem planejando fazer com todos nós ali amarrados. Então, vi todos eles formando um círculo ao nosso redor e começaram a recitar uma espécie de oração em outro idioma. Eu comecei a chorar, pois sabia que nunca mais veria minha família e que tudo acabaria ali. Eles pegaram algumas facas e começaram a fazer pequenos cortes em nossos corpos, esfregando o sangue em seus rostos e desenhando figuras estranhas enquanto repetiam essas orações macabras. Eu tremia de medo, e uma das garotas que estava ao meu lado, também vítima, desmaiou. Um deles tentou acordá-la, pois, como mencionei, eles precisavam que todos estivéssemos conscientes. No entanto, a garota não acordou e não reagia. Então, os sujeitos, de maneira cruel, a jogaram pela janela do terceiro andar, já que ela não lhes servia mais para o ritual que estavam fazendo. Embora pensando bem, acho que ela teve sorte, pois o que eles planejavam fazer conosco era muito pior. Quando todos terminaram de esfregar aquilo em seus rostos, ficaram em silêncio. Então comecei a ouvir sons de todos os tipos de animais do lado de fora. Eu estava aterrorizado, era algo macabro. Eles começaram a rir, estavam plenamente satisfeitos, pois sabiam perfeitamente que não eram animais lá fora, mas sim alguma coisa maldita que estavam invocando. Eu quase desmaiei, mas tentei com todas as minhas forças ficar consciente, pois não queria que me jogassem pela janela também. Estávamos no terceiro andar, e era quase impossível cair daquela altura e continuar vivo, então me mantive forte e resistente. Quando os barulhos lá fora cessaram, todos pegaram facas afiadas e se aproximaram de nós. O líder disse a eles: "Agora é a hora." As outras pessoas que estavam comigo começaram a gritar em desespero. Gritos que ainda posso ouvir em minha mente. Eu fechei os olhos, esperando pelo meu fim, mas antes que eles pudessem fazer algo, um deles disse: "Esperem, estão vendo aquelas luzes de carro?" Todos correram até a janela para olhar melhor. Eu comecei a ouvir o som de uma caminhonete. Os sequestradores pegaram suas armas e saíram correndo. Parece que estavam indo enfrentar quem quer que estivesse chegando ali, mas então ouvi disparos. As pessoas que estavam comigo começaram a pedir ajuda, e eu também comecei a gritar com as poucas forças que ainda me restavam. Depois de um tempo, 3 homens armados subiram. Eram policiais disfarçados que estavam casualmente na área em busca de uma gangue criminosa e acharam estranha a movimentação naquela casa, então resolveram investigar. Eles foram nosso milagre, nos desamarraram e nos levaram para o hospital. Eu desmaiei e só acordei no dia seguinte com minha esposa ao meu lado. Comecei a chorar inconsolavelmente, pois pensei que nunca mais haveria. Também havia investigadores lá, que iriam me fazer perguntas sobre aquelas pessoas que me haviam sequestrado. Eles disseram que só conseguiram pegar um deles, pois os outros tinham fugido e não foram encontrados, mas que o sujeito se recusava a falar e preferia ser privado da vida a revelar algo sobre aquela seita, pois tinham um pacto de sangue. Contei minha versão da história e eles fizeram o possível para encontrar os outros membros daquela seita, mas infelizmente nunca os encontraram. O sujeito que pegaram ainda está na prisão cumprindo sua pena, mas nunca disse uma única palavra sobre o ocorrido. Eles ainda estão por aí,
escondidos em algum lugar, levando pessoas inocentes para suas feitiçarias, seus rituais satânicos e saindo impunes, pois ninguém sabe de seu paradeiro, e o número de pessoas desaparecidas continua aumentando. Agradeço por ouvirem a minha história, pois é um milagre que eu ainda esteja aqui para contá-la. Meu nome é Carlos Lima e atualmente sou taxista em Águas Calientes, estado mexicano. Esta história não é paranormal, mas prometo que é muito mais aterrorizante do que qualquer coisa. Uma noite, após deixar uma senhora em sua casa, dobrei a esquina, onde havia um terreno baldio. Estacionei por um momento para atender uma chamada. Estava prestes a sair quando um homem saiu do terreno com uma grande e desgastada mala. Tomei um baita susto, mas o sujeito estava bem vestido e parecia apresentável. Não parecia ser um mendigo ou algum morador de rua. Ele se aproximou do meu táxi e perguntou se eu estava disponível, pois precisava ser levado para casa. Eu fiquei pensando por alguns segundos porque, honestamente, achei muito estranho aquele homem sair com uma mala do meio de um terreno baldio. Ele notou minha hesitação e o fato de eu talvez não querer aceitar a corrida. Então ele riu e, com uma voz amigável, disse que estava lá para fazer suas necessidades, pois estava apertado e não havia outro lugar por perto, e por isso ele tinha saído do meio daquele terreno. Eu não tinha perguntado nada, mas por alguma razão ele sentiu a necessidade de compartilhar essa informação comigo. Acabei concordando e ele entrou no táxi. O homem me informou o seu destino e eu comecei a dirigir. O sujeito parecia nervoso, não parava de mexer as pernas e olhar para todos os lados. Tentei puxar conversa para quebrar o gelo e perguntei se ele estava voltando de uma viagem. Ele demorou para responder, mas finalmente disse: "Não, estou me mudando." Continuei tentando puxar conversa, mas ele claramente não queria responder. Então, limitei-me a dirigir. Estávamos em uma avenida que normalmente fica bastante congestionada. Mas como era tarde, não havia muitos carros. De repente, ouvi gritos e batidas vindo da mala no porta-malas. Olhei para o sujeito pelo retrovisor e ele me disse para parar, mas não havia como parar naquela avenida movimentada. Perguntei o que estava acontecendo e quem estava dentro da mala. Do nada, o sujeito abriu a porta e saltou. Como não estava indo muito rápido, não aconteceu nada com ele. Ele se levantou e saiu correndo na direção oposta. Quase foi atropelado, mas conseguiu sair da avenida. Eu imediatamente fui estacionar para abrir o porta-malas. A mala estava meio aberta, mas não ouvi mais gritos ou alguém se debatendo. Abri a mala cautelosamente e encontrei uma garota com ferimentos graves pelo corpo. Ela estava desmaiada. Eu imediatamente chamei a polícia e uma ambulância. Eles não demoraram muito para chegar e levaram a garota para receber atendimento imediatamente. Eu prestei depoimento para a polícia sobre o que aconteceu e depois fui para casa muito assustado. Não consegui dormir a noite toda. Passaram-se alguns dias e vi as notícias sobre o caso daquela garota. Ela declarou que aquele sujeito era seu ex-namorado, que a enganou e a levou para um terreno baldio, onde tentou acabar com a vida dela. No entanto, o sujeito não percebeu que ela ainda estava viva quando a colocou na mala. O homem ainda está foragido, mas alguns dias depois o encontraram no estado de Jalisco. Agora ele está atrás das grades. Como eu disse, isso não foi algo paranormal, mas para mim, o fato de coisas assim acontecerem todos os dias é muito mais aterrorizante. Comente aí o que achou das histórias de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Dessa forma você não perde nenhuma novidade e ainda nos ajuda a trazer cada vez mais histórias sombrias, como as que acabamos de ver. E se tiver alguma história, conto ou relato, não deixe de nos enviar no e-mail da descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em narrá-las aqui.
No canal tem uma série de vídeos com histórias muito boas para vocês apreciarem. Você não pode perder. Um grande abraço e continue sempre com a gente em Noites Sombrias.